Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnia e essa é a aula de número 5 para o cargo de Guarda Marítima e Ambiental da Prefeitura de Cabo Frio. Então, vamos lá. Bem, hoje a gente vai falar sobre a Lei 9.985 de julho de 2000. Qual lei que é essa? Ela institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza e da outras providências. O que é isso? O SNUC. Isso aqui é um ponto específico do seu edital. Então, vamos começar. Essa lei é um pouco grande, ela vai ser dividida em duas aulas, tá bom? E depois vamos ter uma aula só de exercícios. Vamos começar com o artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é o SNUC, decorem essa sigla, estabelece critérios e normas para criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Para os fins previstos nessa lei, entende-se por... Bem, agora, pessoal, esses incisos aqui, eles vão especificar o que são algumas frases, alguns conceitos usados, tá? Igual, o que é uma unidade de conservação? É um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção. O que é conservação da natureza? É o manejo do ser humano da natureza, compreendendo a preservação, manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que se possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis. As atuais gerações mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, preocupam-se com a geração atual e com as gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. O que é diversidade biológica? É a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos que fazem parte, compreendendo ainda diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. O que é um recurso ambiental? A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Pessoal, vocês têm que saber, assim, na ponta da língua esses conceitos. Você viu que isso aqui é praticamente uma questão de prova? Perguntar o que é. Então, assim, esses conceitos vocês têm que estar com ele bastante, saber ele bastante, justamente por causa disso, porque isso aqui pode ser questão da sua prova. Apesar de que nessa lei, do artigo 8º ao artigo 19, são os principais pontos que eles vão trabalhar com vocês, tá? Então, assim, na hora que chegar lá, a gente vai dar uma trabalhada mais aprofundada. O que é preservação? É o conjunto de métodos, procedimentos e políticas, a lei chama Sistema Nacional de Unidade, que fizeram um sistema para isso, ou seja, uma política pública, que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. O que é uma proteção integral? É a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Isso aqui, gente, proteção integral, aqui, ó. Aqui, ó. É um dos principais pontos da sua prova, isso aqui vai estar no artigo 8º. Essa lei vai definir muito bem isso aqui, o que é uma proteção ambiental e o que é uso sustentável. São dois dos principais pontos da sua prova. Lembrando que proteção integral, né, vamos lá de novo, manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto. Muita atenção aqui, ó. Indireto. O uso não é direto, é indireto, tá? Uso indireto. Vamos lá. Continuando.
o que é conservação in situ. Não sei se assim se pronuncia, tá bom? É a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde têm desenvolvido suas propriedades características. O que é manejo? É todo e qualquer procedimento que visa assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. O que é o uso indireto, que eu falei com você lá, que tem a proteção integral? É aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. O que é uso direto? O que é uso direto? É aquele que envolve coleta de uso comercial ou não dos recursos naturais. Uso sustentável, que é outro ponto importante. Proteção integral e uso sustentável são um dos principais pontos trabalhados nessa lei, que vai ser trabalhado na sua prova, tá? Nós vamos trabalhar eles mais à frente. A exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. O que é extrativismo? É um sistema de exploração baseado na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais e renováveis. O que é recuperação? É a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. E o que é restauração? É a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. Recuperação não precisa ser igual à condição original. Agora, já restauração é o mais próximo possível, tá? Da original. O que é zoneamento? É a definição dos setores ou zonas em uma atividade de conservação, com objetivos de manejo e normas específicas com o propósito de proporcionar os meios, as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica, que é um plano de manejo. Documento técnico, mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. O que é a zona de amortecimento? É o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Então vamos lá. O que são os corredores ecológicos? São porções de ecossistemas naturais ou seminaturais ligando unidades de conservação que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota. Gente, o que é biota? É o conjunto de todos os seres vivos de uma região, tá? Facilitando a dispersão da espécie e a recolonização das áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. Então, aqui acabou aqueles conceitos principais que vão ser trabalhados aqui. Leiam, releiam, tá bom? Vamos lá. Da natureza, capítulo 2. Artigo 3º. O SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservações federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nessa lei. O artigo 4º. O SNUC tem os seguintes objetivos. Quais são os objetivos? Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento, proteger paisagens naturais e poucos alteradas de notável beleza cênica, proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural, paleontológica e cultural, proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos,
Recursos hídricos, a gente tem um ponto no edital sobre isso, vai ser trabalhado na próxima semana, tá bom? Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científicas, estudos e monitoramento ambiental, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-a social e economicamente. Artigo 5º. Então, artigo 4º, a gente sabe que são os objetivos da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Já o artigo 5º, ele fala que o SNUC será regido pelas seguintes diretrizes: que assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das áreas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente. Assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da Política Nacional de Unidades de Conservação, que assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação, que busquem o apoio e a corporação de organizações não governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação. Incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do Sistema Nacional, diretrizes que assegurem, nos casos previstos, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação, que permitam o uso das unidades de conservação para conservação in situ de populações da variante genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres, que assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada, com políticas de administração da terra e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais. Que considerem as condições e necessidades da população local no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais, que garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação, meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos, que garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos, que busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira, e que busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas. Artigo 6º. O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, que são os órgãos que compõem, que irão gerir o SNUC, com as respectivas atribuições. O órgão consultivo e deliberativo, qual será? Será o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Nós temos a resolução do CONAMA para poder trabalhar, creio que é a resolução número 1 do CONAMA, para trabalhar no nosso edital, será trabalhado também, com as atribuições de acompanhar a implementação do sistema. Então, o CONAMA, ele vai acompanhar a implementação do sistema, tá? Do SNUC. Qual que é o órgão central? É o Ministério do Meio Ambiente. Qual que é a finalidade dele? Coordenar o sistema. E os órgãos executores serão o Instituto Chico Mendes e o IBAMA, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais nas respectivas esferas de atuação. Parágrafo único.
podem integrar o SNUC, excepcionalmente, e a critério do CONAMA, que é o órgão deliberativo e consultivo, unidades de conservação estaduais e municipais. Isso aqui é importante, ó. Tudo que fala do município é importante para sua prova. Que, concebidas para atender às peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nessa lei e cujas características permitam, em relação a essas, uma clara distinção. Então, tudo que falar de município, gente, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Artigo 7º. Aqui, gente, não é a partir do artigo 8º, não. Artigo 7º, se não me engano, é o artigo 19, importantíssimo. Aqui vai falar o quê? Das categorias de unidades de conservação. Isso aqui é o que mais cai em prova, creio que não será diferente na sua, tá? Ao cargo de guarda marítima e ambiental. As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em 2 grupos. São 2 grupos com características específicas. Unidades de proteção integral e unidades de uso sustentáveis. Isso aqui são o quê? Grupos. Falei com vocês que eu ainda não adaptei a essa caneta, tá? Essa mesa digitalizadora aqui, então a letra sai muito feia, tá? Então são 2. O objetivo básico das unidades de proteção integral é... Então nós estamos falando desse aqui, ó. Qual que é o objetivo básico? É preservar a natureza, sendo apenas admitido o uso indireto, nós já falamos disso lá atrás, lembra com vocês? Dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei. Então, a unidade aqui de proteção integral, quais são os objetivos? Preservar, vamos colocar só as palavras principais. Preservar e uso indireto. E qual que é o objetivo básico das unidades de uso sustentável? É compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Então, aqui é conservar e uso sustentável. Tem que decorar isso aqui, gente. Unidade de proteção integral é preservar e uso indireto, e as unidades de uso sustentável é conservar e uso sustentável. Tá? E o grupo das unidades de proteção, primeiro grupo, gente, é composto pelas seguintes categorias. Então, a gente sabe que as unidades de conservação, elas são divididas em 2 grupos. Unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Então, agora aqui no artigo 8º, a gente vai falar que a unidade de proteção integral, que é o primeiro grupo, ele está dividido nas seguintes categorias. São 5. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Gente, tem que decorar. Eu vou explicar para vocês por quê. As unidades de proteção integral são divididas nessas 5. E a unidade de uso sustentável são divididas em 7. Vocês têm que decorar uma das duas. Por quê? O que mais cai em prova é misturando uma com a outra. Então, vocês decoram artigo 8º, que é menor. Então, o que não está aqui, está na outra. Tá? Vocês vão ver nas questões o que eu quero dizer para vocês. Então, vamos decorar o artigo 8º. As unidades de proteção integral são divididas nas seguintes categorias. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Aí aqui agora a gente vai falar um por um o que é estação ecológica, o que é reserva biológica, tá? Vamos lá. Só mostrando aqui para vocês, eu vou passar aqui adiante, só para mostrar aqui, ó. Aí as unidades de uso sustentável são divididas nas seguintes categorias. Aí vamos lá, são 7, igual eu falei para vocês. Aqui é área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Então, vocês viram aqui que são essas 7. Como a outra são 5, é mais fácil vocês decorarem as 5 do que decorarem essas 7, tá bom? Mas vamos voltar lá pra gente ler aqui um pouquinho de cada uma. Então, o que é uma estação ecológica e qual é o objetivo dela, tá? A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Isso que é em prova. Já vi
muitas questões sobre isso. A estação ecológica é de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. É proibida a visitação pública. Estação ecológica não pode ter visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Na estação ecológica, só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas nos seguintes casos: medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados, manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica, coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas e pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente e no máximo 3% da extensão total da unidade até o limite de 1.500 hectares. Então, isso aqui a gente falou da estação ecológica. Reserva biológica. Tem como objetivo a preservação integral da biota. Eu já expliquei para vocês o que é biota. Biota é o conjunto de todos os seres vivos de uma região, tá? E demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana, direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as condições de manejo necessárias para a recuperação e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. A reserva biológica é de posse dos domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecido, bem como aquelas previstas em regulamento. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. O Parque Nacional é de posse de domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis por sua administração e aquelas previstas em regulamento. A pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por estes estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou município, isso aqui é importante, serão denominadas respectivamente Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Pode dar atenção a isso aqui, tá? O monumento natural. Pode dar atenção a isso aqui, tá, gente? Tudo que fala de município, deem atenção. A sua prova é municipal. Então, eles têm bastante interesse em você saber o que o município pode estar fazendo. As coisas que podem acontecer no município, porque são leis federais, são leis estaduais, e onde o município entra, essas são as partes mais importantes, tá bom? O monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. O monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Havendo incompatibilidades entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquisência do proprietário, as condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispuser a lei. A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis por sua administração e aquelas previstas em regulamento. O refúgio da vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se assegurem condições para a existência ou reprodução das espécies ou comunidades da flora local e da fauna, residente ou migratória.
Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Havendo incompatibilidade, as atividades entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do refúgio da vida silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispuser a lei. A visitação pública está sujeita às normas de restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade e às normas estabelecidas pelos planos responsáveis por sua administração e aquelas que previstas em regulamento. A pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por eixos estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Então, agora a gente vai entrar aqui no artigo 14. Como eu falei com vocês, é muito importante vocês saberem o que é proteção integral e o que é de uso sustentável e quais são as categorias. Eu falei para vocês que a proteção integral são divididas em 5 e a do uso sustentável são divididas em 7 categorias. Então, assim, decorem as categorias da proteção integral, porque elas são 5. Então, o que não tiver dentro delas são as de uso sustentável, tá bom? Então, vamos lá. Eu já falei elas aqui com vocês. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Vou repetir aqui com vocês. São área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Artigo 15. A área de proteção ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade da vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. A área de proteção ambiental é constituída por terras públicas e privadas. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de proteção ambiental. As condições para a realização da pesquisa científica e a visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Nas unidades sob propriedades privadas, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo poder público, observadas as exigências e restrições legais. A área de proteção ambiental disporá de um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento dessa lei. A área de relevante interesse ecológico é uma área geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos da conservação da natureza. A área relevante de interesse ecológico é constituída por terras públicas e privadas e, respeitados os limites condicionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização da propriedade privada localizada em uma área de relevante interesse ecológico. A floresta nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Ela é de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Então, a floresta nacional sempre será de domínio público, ela não terá domínio particular. E se ela estiver em algum local que é particular, esse local vai ser desapropriado de acordo com a lei, tá? Nas florestas nacionais é admitida a permanência de população tradicional, que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade. A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização, do órgão responsável pela administração da unidade, as condições e restrições por este estabelecidas e aquelas previstas em regulamento. A Floresta Nacional disporá de um conselho consultivo
presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. A unidade dessa categoria, quando criada pelo Estado ou município, será denominada, respectivamente, floresta estadual ou floresta municipal. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais cuja subsistência baseia-se no extrativismo e completamente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. A reserva extrativista é de domínio público, com o uso concedido às populações extrativistas tradicionais, conforme disposto no artigo 23 dessa lei, e em regulamento específico, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus limites, devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispuser a lei. Ela será gerida por um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato da criação da unidade. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais. A pesquisa também é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização dos órgãos competentes. O plano de manejo da unidade será aprovado pelo seu conselho deliberativo, que é quem? CONAMA. E são proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na reserva extrativista, conforme disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade. A reserva da fauna é uma área natural com populações e animais. A reserva de fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias adequadas para os estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Ela é de posse de domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. A visitação pode ser permitida desde que compatível com o manejo da unidade. É proibido o exercício de caça amadorística ou profissional. A comercialização de produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamento. Já a reserva de desenvolvimento sustentável, gente, eu falei que era até o artigo 19, mas parece que é até o artigo 20. Deixa eu só confirmar aqui. Até o artigo 20, tá? A reserva de desenvolvimento sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Ela tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos de qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvida por essas populações. É de domínio público e as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas. O uso das terras ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o artigo 23 dessa lei. A reserva de desenvolvimento sustentável será gerida por um conselho deliberativo presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme regulamento. As atividades desenvolvidas na reserva de desenvolvimento sustentável obedecerão os seguintes critérios, as seguintes condições. É permitida e incentivada a visitação pública desde que compatível com os interesses locais, de acordo com o plano de manejo da área. É permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza e à melhoria e à melhor relação das populações residentes com seu meio e educação ambiental. Deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação, e é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que
sujeitas ao zoneamento, às limitações gerais e ao plano de manejo. O plano de manejo da Reserva do Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral, a de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos a serem aprovados pelo Conselho Deliberativo da Unidade. Falei que era até o artigo 20 ou até o artigo 21, gente, desculpa. A reserva particular do patrimônio natural é uma área privada, gravada com perpetuidade com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O gravame de que trata esse artigo constará do termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. Só poderá ser permitida na reserva particular do patrimônio natural, conforme se dispuser em regulamento. Pesquisa científica, visitação com objetos turísticos, recreativos e educacionais. Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário da reserva particular do patrimônio natural, porque ela é, gente, particular, para a elaboração de um plano de manejo ou de proteção da gestão da unidade. Bem, vamos fazer um resumo aqui. Eu falei com vocês do artigo 7º ao artigo 21, muito importante. Então, assim, vamos lá. Então, a gente sabe que as unidades de conservação são desenvolvidas em 2 grupos. Então, vamos lá. As unidades de conservação são divididas em 2 grupos. Quais são eles? Proteção integral. E qual outro? Uso sustentável. Então, são 2 grupos. Não confundam grupo com categoria. Então, 2 grupos. Vou colocar aqui. A gente não repara, a letra fica feia. Então, vamos lá. Quais são os objetivos da proteção integral? Não é preservação. Então, vamos colocar aqui para... Uso direto ou indireto? Uso indireto. E do uso sustentável? É o quê? Qual que é o objetivo? Conservação. E o quê? Uso o quê? Uso, tá? Sustentável. Então, a gente sabe que as unidades de conservação são divididas em 2 grupos. Proteção integral e uso sustentável. E quais são os objetivos? Os objetivos da proteção integral é a preservação da natureza e o uso indireto dos seus recursos. Já o grupo de uso sustentável, o objetivo dela é conservar e o uso sustentável, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que o grupo de proteção ambiental a gente sabe que eles são divididos, o proteção integral, em 5 categorias e o uso sustentável são divididas em 7 categorias. Então, vamos lá. Aqui é dividido em 5 categorias. E aqui é dividido em 7 categorias. Quais são elas aqui? Primeira, estação ecológica. Segundo, reserva biológica. Terceiro, parque nacional. Quarto, monumento natural. E 5, refúgio da vida
silvestre. Esses são 5. Agora vamos aqui às 7 categorias da uso sustentável. Vamos lá. Primeiro, área de proteção. Não vou escrever tudo que não vai caber, tá, gente? Ambiental. 2. Área de relevante interesse ecológico. Área de relevante interesse ecológico. Terceira, floresta nacional. Vou diminuir aqui, senão não vai caber. Quarta, reserva extrativista. Vou colocar RE, tá, gente? É reserva extrativista. 5, reserva de fauna. Fauna é pequena, vou escrever. 6, reserva de desenvolvimento sustentável. Reserva de desenvolvimento sustentável. E 7, reserva particular do patrimônio nacional. Cadê a caneta? Reserva, vou colocar assim, particular. Particular é importante escrever. Do patrimônio nacional. Quais são os objetivos do uso sustentável? Conservação e uso sustentável. Proteção integral são divididas em 5 categorias e o uso sustentável em 7 categorias. Juntas, são 12 categorias, tá? Proteção integral. Quais são as categorias? Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. E as 7 categorias do uso sustentável são qual? Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio nacional. Vocês precisam decorar uma dessas duas. Se pudesse decorar todas, ótimo. Mas se puder decorar uma, decora a proteção integral. Vocês vão saber que, se não estiver em uma, está na outra, tá bom? Então, assim, é muito importante saber isso aqui. Isso aqui, geralmente, é o que mais cai em prova. Tá bom? Então, vamos lá. Hora de exercitar. Eu trouxe alguns exercícios para vocês verem como cai na prova, tá? Então, vamos lá. Questão 1. Cadê minha caneta? Questão 1. Considerando MPE de Goiás, tá, gente? Considerando o disposto na Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, o SNUC. Desculpa, veio isso aqui, eu esqueci de... Eu não tirei. Não se encaixa no grupo das unidades de proteção integral. Então, a gente sabe que proteção integral, gente, são 5, né? O que eu falei pra vocês. Estação ecológica tá lá? Está. Parque Nacional está lá na proteção integral, que é aquela primeira, que são 5. Está. Floresta Nacional? Não lembro. Vamos colocar uma interrogação. Monumento Natural tá lá? Tá. Refúgio da Vida Silvestre está lá? Está. Então, qual que não está lá, gente? É essa aqui, ó. Floresta Nacional. Esse é o nosso gabarito. Vamos confirmar? Artigo 8º. O grupo das unidades de conservação de proteção integral é composto pelas seguintes categorias da unidade de conservação: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, porque o único que não está lá é Floresta Nacional, que faz parte da categoria de uso sustentável. Questão 2, Sesgran Rio. Então, vamos lá. Institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação nos termos deste diploma legal, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá. As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável? Correto, nós acabamos de falar isso aqui. Proteção integral é um grupo, que é o primeiro grupo, que são divididos em 5 categorias, e o de uso sustentável são 2 grupos. B. As unidades de uso sustentável têm como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais? A gente acabou de falar isso, vocês lembram para vocês? A proteção integral tem como objetivo uso
indireto e preservar. Já as unidades, a de uso sustentável, o objetivo dela é conservar e uso sustentável, correto? Então, essa alternativa B está certinho. Por quê? Ela falou que a unidade de uso sustentável, ela tem como objetivo básico compatibilizar a conservação, então a gente sabe que a conservação é um objetivo, e o uso sustentável. Certinho essa aqui. O grupo da unidade de proteção integral é composto de unidade de conservação nas categorias de... Olha para você perguntando as categorias. Vamos lá, saber se é 5? Estação ecológica? Correto. 1. Reserva biológica? 2. Parque nacional? Certo. Monumento natural? Certo. Monumento natural e refúgio da vida silvestre? Certinho também. A estação ecológica tem como objetivo... A gente está perguntando a definição, tá? Tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais? Deu dúvida aqui. E o monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, sendo constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais dos locais pelo proprietário. Isso aqui tá certo, isso aqui tem que ler, gente. Essa questão aqui é um pouco difícil, mas você já tiraria 3 aqui tranquilamente. Ficaria só entre essas duas, tá? Aqui, ó. A estação ecológica, ela tem como objetivo a preservação da natureza e a realização das pesquisas científicas. Então, aqui o nosso gabarito errado é a letra D. Isso aí, gente, está falando de reserva biológica, tá? Então, esse é o erro, porque esse conceito aqui é de reserva biológica, não de estação ecológica. Estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisa científica. Então, nosso gabarito aí, letra D. Vamos lá. Questão 3. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação é composto pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Referido sistema estabelece 2 grupos de unidade de conservação, que é as de proteção integral e as de uso sustentável, certinho. Não é uma unidade de proteção integral. Proteção integral são aquelas lá divididas em 5. Viu como cai toda hora isso? São uma das principais questões. Vamos lá. Então vamos lá. Parque Nacional tá lá dentro? Tá. Refúgio da vida silvestre? Tá. Estação ecológica? Tá. Área de proteção ambiental, que a gente chama também de APA? Não lembro. Monumento natural? Tá. Então, nosso gabarito aqui, letra D. Letra D é o único que não tá lá. Então, esse aqui faz parte do uso sustentável. Porque se não tá dentro da proteção integral, tá dentro de uso sustentável. Então, vamos lá. O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes categorias. Estação ecológica, tá lá. Reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Então, nosso gabarito aqui, letra D. Próxima questão. A Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamenta os artigos 225 da Constituição Federal e os seus incisos. Institui o SNUC. Sobre o tema, indique a categoria de unidade de conservação que não faz parte do grupo da unidade de proteção integral, que são aquelas 5, viu que eles facilitam um pouco, mas vocês têm que saber qual que é a alternativa. Estação ecológica tá lá, gente? Está. Reserva biológica? Tá. Parque nacional? Sabemos que tá. E monumento natural, né? Não veio não. Tá. Então aqui, nossa gabarito, letra E, reserva de fauna. Então a gente sabe aqui, ó. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural. Eles tiraram aqui o refúgio da vida silvestre e colocaram no lugar reserva de fauna. Viu que eles pegam o próprio artigo e colocam? Então, assim, tem que decorar essa parte. Gabarito, letra E. E a nossa última questão, do TJ. Observadas as categorias da unidade de conservação, viu que são só esses artigos? Assinale a alternativa que indica a unidade de proteção integral. Então, a gente sabe que uma que é proteção integral, o resto não é proteção integral. Reserva biológica é proteção integral? Creio que sim. Reserva extrativista? Não. Reserva de fauna? Não. Área de proteção ambiental? Não. Área de interesse ecológico? Não. Quando falar de área, pode ter certeza
que já é uso sustentável, tá? Então aqui, pra mim, gabarito letra A. Vamos conferir? Então agora pegou o artigo 14. Vamos lá, ó. Maldade. Tudo que tiver áreas aqui, só dar uma conferida aqui, só um minutinho. Tudo que tiver área vai ser uso sustentável, tá? Floresta também. Reserva, a gente tem a reserva biológica, então aqui tem que ter um pouco de maldade, tá? A gente só tem reserva biológica lá. Então a gente tem que ter um pouco de maldade nessas questões. Mas a gente vai tentar arrumar um mnemônico aqui pra gente poder estar decorando isso. Mas se você decorou uma, você já sabe que o que não tá em uma tá na outra. Então decora menor, que é a proteção integral. Então a gente sabe que aqui a nossa gabarito é a letra A. Viu como vai nas provas? Cai muito sobre esses artigos. Eu acho que eles são os pontos principais que podem estar caindo, tá bom, pessoal? E aqui, falar com vocês do nosso material. O nosso material é PDF, tá? Ele tem toda a matéria, ele abrange toda a matéria de conhecimentos específicos. Lembrando para vocês que conhecimentos específicos são 20 questões, ou seja, 50% da sua prova. A gente quer que você saia daqui com 50% da sua prova, tá? Então, assim, a gente tem toda a legislação, sem tirar nada. A gente tem o caderno de questões tem mais de 200 questões. A gente tem simulados, a gente já está indo para o nosso terceiro simulado, que só quem comprou o material que tem, tá? A gente tem um planejamento de estudos, tá? Simulado semanal, a gente envia por e-mail, tá? Então, assim, todo domingo, vocês podem estar olhando domingo na parte da manhã, que já foi enviado por e-mail de vocês o simulado com o gabarito. E já está lá na nossa página, já está disponível tanto a apostila, quanto o caderno de conhecimentos específicos e o planejamento de estudo, tá? Isso tudo por R$ 89,90. Aí quem tiver interesse pode clicar no link disponível na descrição do vídeo e pode estar comprando, podem estar dividindo até de 6 vezes, tá bom? Aí quem tiver interesse é só clicar lá e forte abraço e até o próximo vídeo.